Eu, quando ia a Ribeirão Preto visitar minha mãe, sempre usei camisas brancas. Eu achava tudo muito bonito. E a minha irmã Odila, ela pegava as camisas do marido dela, branquinhos, branquinhos. Ele era da Universidade de Medicina, Faculdade de Medicina, e punha com a minha aquela camisa assim, toda meio vermelhada, né? Eu achava a minha muito branquinha. De fato, era uma poeira, uma coisa, o barro. Não havia eletricidade, a casa que eu morava era um motor. Quando desligava o motor, então não tinha eletricidade. Fogão a lenha. Minha mãe ficou aqui comigo 4 meses, ajudando a tomar conta. Não tinha uma pessoa para tomar conta da casa, para ajudar. Uma cozinheira, era muito difícil. Dona Guilhermina, que era uma senhora extremamente elegante, até se parecia muito com ele, né? Muito elegante, uma pessoa dinâmica, e ela teve um papel muito grande na vida de Dom Jaime, porque ela vivia sempre aqui. Ela não saía de Maringá, ela estava sempre buscando, ela visitava Dom Jaime como fosse um filho, era o filho que não tinha família, mas junto, e ela vinha aqui para cuidar dele, né? Era como toda mãe, quando se liga a um filho, principalmente aquele filho que não tem família, assim, que trabalhava, era um homem que estava separado, morando aqui, cuidando da igreja em Maringá, e ela vinha aqui sempre, estava sempre presente. A mãe é uma pessoa extraordinária. A força que ela me deu no começo aqui, e vendo o sofrimento dela, a alegria também, porque ela foi muito bem recebida pelas pessoas, mas a força que ela deu na minha caminhada e na minha presença aqui em Maringá. Quando ela foi embora eu senti muito, mas via sempre a presença dela na minha casa e no meu coração, como até hoje eu tenho. Mas sempre nas costas de um grande homem, como é Dom Jaime, tem também uma grande mãe. Não posso me esquecer da Dona Guilhermina, hoje na glória. Mas ela criou um grande homem que se chama Dom Jaime. Dona Guilhermina. E meu pai, um homem extraordinário, João Amélio Coelho. Ele morreu 1 ano antes de eu ficar bispo. Ele dizia que lá em Ribeirão Preto, antes de eu ficar, dizia, o bispinho, onde está o bispinho? Já me chamava de bispinho. Ele morreu 1 ano antes. Meu pai disse para nós, antes de morrer, meus filhos, se eu não deixar para vocês dinheiro, propriedade, fortuna, não tem importância. Quero deixar para vocês o meu nome honrado, honesto. Não quero que mais tarde nenhum filho meu tenha vergonha de mim. A grande herança que nosso pai nos deixou. E mamãe ficou com ele, com dificuldade toda, porque não havia quem ajudasse, não. Ela sozinha. Mamãe ficou aqui 4 meses com ele, ajudando, fazendo tudo, né? Arrumou uma senhora para ajudar, mas eram aquelas senhoras muito rústicas, coitadas. E assim foi. E Dom Jaime começou o trabalho dele com muito sacrifício, muita luta. Mas Deus me deu força, minha mãe voltou para Ribeirão Preto, comecei as visitas pastorais. Naquele ano, 1957, eu cheguei a Maringá, eu visitei 63 localidades. Eram apenas 17 paróquias, mas havia as capelas rurais. Por exemplo, Ivatuba era capela rural, São Jorge do Ivaí era capela rural. Então, visitava essas capelas, fazendo crisma. Naquela ocasião, eu fiz mais de 200.000 crismas em todas essas localidades que eu visitei. Então, percorrendo tudo isso, de teco-teco, às vezes até que teco-teco, quando não era mais longe, além de Paranavaí, nas barrancas do Rio Paraná, ou então de jipe, a condução era um jipe. Quando naquele barro, a gente ligava a tração nas 4 rodas e o jipe passava no barro todo e a gente ia para frente. Interessante voltar atrás, ver tudo isso. É um personagem histórico dos mais influentes em Maringá, talvez o mais influente. Vez ou outra, os jornais costumam fazer uma aferição qual o personagem mais influente da história de uma cidade, de um estado, ou mesmo de um país. Se nós fizéssemos isso em Maringá,
sem dúvida, Dom Jaime seria citado, se não como o mais influente, ou pelo menos entre os 3 mais influentes. Aí depende do critério que você utiliza, se você escolhe um agente político, um agente social, ou se você engloba as 2 categorias numa medição só. Mas certamente ele estaria lá.